Olá galera, seja bem-vindo, professor Wagner do Física. A gente está iniciando aqui a nossa primeira aula da frente 2 do nosso extensivo de Física. Nesse extensivo, na frente 2, a gente vai trabalhar com temas relacionados à física sensorial. O que é a física sensorial? A gente vai falar de ondulatória, da percepção de ondas, ondas mecânicas e eletromagnéticas. A gente vai falar de termologia e a gente vai falar também de ótica, certo? Então a gente vai tratar com esses três grandes temas durante todo o ano. E para começar nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre ondulatória. A primeira aula de ondulatória aqui, onde a gente vai ver as qualidades físicas das ondas, beleza? Então vem com a gente para essa aula vencer sucesso. Pessoal, aula de número 1. Primeira coisa, a gente vai falar de ondas, certo? Até então, quando você estuda Física 1, Mecânica, a gente está preocupado com o movimento de corpos materiais. Ok. O problema é que no estudo de ondulatória, a gente não vai se preocupar muito com o movimento em si. Mas em primeiro lugar, a gente vai pensar na propagação de uma onda, certo? Professor, o que significa a gente pensar em propagação de uma onda? O que é e qual que é a ideia da palavra propagar? Quando eu falo em propagar, eu estou falando do seguinte: eu tenho a transferência de algo sem que a fonte que transmite esse algo precise sair do lugar. Quando eu tenho lá um telejornal transmitindo uma notícia, o telejornal, o jornalista em si, ele não precisa estar em todos os lugares para que a notícia chegue. E nem todas as pessoas precisam ter assistido ao jornal para conhecer aquela notícia. Porque a notícia ela se propaga, ou seja, a partir do momento que uma pessoa sabe daquela notícia, todas as demais podem ficar sabendo através da propagação dessa informação, certo? Em física, a gente vai propagar, nesse caso, energia. Então, as ondas, elas trabalham com esse sistema de propagação de energia. É a energia que é transmitida a partir de uma fonte e vai percorrer todo o sistema. Lembre-se, a gente está falando então de ondas que propagam energia, porém não propagam, ou seja, não há movimento ou transferência da matéria em si. Ou seja, a fonte ou a matéria, ela vai ficar no lugar. Ela vai ter uma oscilação sim, mas ela não vai ser transmitida nesse sistema, certo? Então a gente vai trabalhar com essa característica, tranquilo? Gente, então onda está relacionada à propagação de energia sem propagar matéria, e a gente pode dizer que uma onda é uma sucessão de pulsos. Então quando eu falo de onda, eu estou falando de uma sucessão de pulsos. Professor, o que é uma sucessão de pulsos? Eu faço o sistema entrar no estado vibracional através da pulsação desse sistema, ou seja, através de uma energia inicial. Através dessa energia inicial, eu faço com que o sistema então comece a propagar essa energia, certo? Então o que a gente está dizendo para você é o seguinte, que o sistema não tem energia inicial sozinho, né? Se eu deixar uma corda pendurada em um determinado lugar, essa corda não vai começar a se mexer sozinha. Eu preciso de um pulso, uma fonte energética que insira essa energia no sistema. A partir da inserção dessa energia no sistema, essa energia pode se propagar ao longo dessa corda, por exemplo, ao longo de outros sistemas também. Tranquilo? Bom, quais são os tipos de ondas que a gente tem? A gente tem dois tipos, basicamente, de ondas, tá? E aí, a partir desses tipos, a gente vai ver as qualidades de cada um deles. Os tipos de onda são considerados como ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Então, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Professor, qual que é a diferença? A onda mecânica, ela permite com que a gente propague energia fazendo vibrar um determinado meio material, certo? Quando você fala com o seu coleguinha, por exemplo, você está fazendo vibrar o ar que há entre vocês e a onda sonora, que é o som que você ouve,
consegue se propagar através dessas partículas de ar. Tranquilo? Caso não houvesse ar nessa região, a gente tivesse uma região de vácuo, a gente não teria, nesse caso, a propagação do som. Então, as ondas mecânicas, e o som é um tipo de onda mecânica, elas precisam de um meio de propagação, tá? A onda não se propaga se não houver meio para ela se propagar. Já as ondas eletromagnéticas, elas não necessitam desse meio. Ou seja, ondas eletromagnéticas são ondas capazes, inclusive, de se propagar no vácuo, certo? Então, nesse caso, essas ondas não precisam de meio de propagação. Então, a gente tem uma grande diferença na qualidade dessas duas ondas, tá? Não precisam de um meio material. Isso é importante para a gente pensar o seguinte: quando eu estiver fazendo estudo de uma onda mecânica, presta bem atenção comigo. A onda mecânica ela precisa de um meio de propagação, certo? Tranquilo. Se ela precisa de um meio de propagação, você há de concordar comigo o seguinte: quanto mais meio tiver, melhor. Sim. Então as ondas mecânicas elas vão se propagar com maior velocidade quando o meio for mais denso, quando tiver mais matéria nesse meio. Diferente das ondas eletromagnéticas, ok? As ondas eletromagnéticas, elas já se propagam de uma outra forma. Como assim, professor, se propagam de uma outra forma? As ondas eletromagnéticas, elas não precisam de meio para se propagar. E se esse meio vier a existir, a gente vai ter um grave problema. Ou seja, a gente vai ter uma interferência na propagação dessa onda. E ela vai começar a se propagar com uma velocidade menor, porque ela vai perder energia nesse meio. Tranquilo? Então a gente tem essa característica para essa manifestação de onda. Pessoal, vamos pensar num primeiro tipo de onda, onde a gente tem uma reflexão de pulsos, ok? Depois a gente vai ver as qualidades dessas ondas. Tranquilo? Professor, o que a gente pode pensar? Vamos pensar numa reflexão de pulso. É uma das características que a onda vai sofrer, tá? Reflexão de pulsos. E para esquematizar essa ideia de reflexão de pulsos, eu vou fazer vibrar uma corda, tá? Então vamos imaginar uma corda vibrando em um determinado sistema. Então eu vou colocar aqui, ó, um objeto, tá? Uma haste onde eu vou prender essa corda, tranquilo? E nessa haste onde eu vou prender essa corda, eu vou fazer essa corda vibrar da seguinte forma. Eu vou jogar um pulso nela aqui, ok? Então dei um pulso nessa corda e vou deixar ela presa lá, tá? A primeira característica aqui é quando essa corda estiver amarrada nesse sistema, tranquilo? Então a gente vai ter uma corda que está presa naquela haste. O que vai acontecer neste sistema quando a corda está presa na haste? Quando a corda estiver presa, gente, a gente vai ter a seguinte relação. Esse pulso vai se distender por toda a corda, então ele vai passando por intervalo de tempo por essas regiões, até chegar aqui. A hora que ele chega nesse ponto, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a inversão ou a manutenção desse pulso. O que a gente espera disso aí? Então eu vou falar para você assim, dá uma pausinha no vídeo e tenta me responder. O que vai acontecer? A gente vai ter a manutenção ou a gente vai ter a inversão desse pulso? Pensou aí? Então o que acontece? Quando a gente tem essa corda presa, a gente tem exatamente a inversão desse pulso, ok? Ou seja, o pulso ele é positivo aqui, ele praticamente desaparece aqui e ressurge no sentido oposto nessa corda, ok? Quando essa corda está presa naquela haste. Então, uma corda presa em uma das suas extremidades vai ter exatamente essa característica. Tem exercício de vestibular, de concurso público, de concurso militar,
que vai te questionar exatamente isso, só essa pergunta. O que acontece, certo? Então, essa aqui é a representação da corda presa em uma superfície. Corda presa em... Eu vou colocar em uma extremidade, tá? Então tem uma das extremidades da corda que está presa ali. Logo, a gente já pode pensar que quando a corda tem uma das suas extremidades livres, ou seja, vou fazer a mesma cordinha aqui, o mesmo pulso, ok? Só que ao invés de prender essa corda ali na haste, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai simplesmente envolver, ou seja, dar um nó frouxo aqui nessa corda, de modo que ela fique livre para oscilar nessa haste, beleza? Então na primeira situação a gente tinha a corda completamente presa na haste. Nessa segunda situação, a corda agora ela pode se movimentar na haste ali, certo? E se ela pode se movimentar, o que vai acontecer? Ao chegar no final da corda, eu vou ter a transição desse pulso, ele volta, tá? Ele vai refletir, mantendo lá o mesmo sentido de propagação, ok? Então o pulso continua um pulso que a gente pode chamar de pulso positivo, tá? E essa relação que eu estou falando de positivo e negativo é só para dar uma ideia de orientação de como está esse pulso. Ou seja, se a gente tinha um pulso para cima, inicialmente ele permanece para cima, a manutenção desse pulso. Agora no sentido contrário, né, quando a gente tem a corda presa, aí ele inverte a sua amplitude, o seu ponto de amplitude, beleza? Então a gente vai ter exatamente essa representação. Mas professor, peraí, o que acontece, ou melhor, como que a gente poderia pensar nessa situação se eu não conheço inicialmente as características da onda? Né? Que tipo de onda é essa? Por que essa onda forma essa voltinha aí? Então é importante que a gente também conheça essa relação das características físicas de uma onda, beleza? A partir do conhecimento das características físicas da onda, a gente vai conseguir analisar por que ela se forma desse jeito, por exemplo, na propagação em uma corda. Mas antes, eu quis te mostrar isso daqui. O que acontece no sistema que a gente chama de reflexão de pulsos, beleza? Vamos verificar então a partir de agora como que essas ondas se comportam ou quais são as características dessas ondas. Tranquilo? Pessoal, então a gente vai tratar inicialmente das ondas mecânicas, tá? Dentro das ondas mecânicas, nessa ideia de propagação de energia, a gente vai pensar no seguinte. Bom, a onda mecânica, ela tem as características de precisar de um meio material para se propagar, e aí a gente pode pensar em outras características dessa onda. Como, por exemplo, uma onda mecânica, ela pode ser de dois tipos, tá? A gente vai ter ondas transversais e ondas longitudinais. São duas características de ondas. Calma aí. Longitudinais. Pronto. Professor, o que é uma onda transversal e o que é uma onda longitudinal? A gente tem duas coisas que a gente precisa analisar na onda. Qual que é? A gente tem que pensar no sentido de vibração, ou seja, esse sentido de vibração é o sentido que eu forneço os pulsos, como que eu dou energia para esse sistema. E a gente também tem que se preocupar com o sentido de propagação dessa onda. Então a gente tem duas características importantes para a gente analisar aí. Tá? Quando o sentido de vibração, o pulso que eu dou e a propagação dessa onda vão para o mesmo sentido, tem a mesma direção, beleza? Pode até ter sentidos opostos, mas a mesma direção é o importante. A gente vai dizer que nesse tipo de sistema, a gente vai estar trabalhando com uma onda longitudinal.
Um exemplo desse tipo de onda seria a propagação de ondas em uma molinha. Imagina que eu tenho uma mola aqui, ok? Tem uma ondinha se propagando ao longo dessa mola. Então é como se eu agitasse essa mola para frente, ok? Ou seja, eu estou pulsionando essa mola nesse sentido e a onda também se propaga nesse sentido, até o ponto que a mola fica presa lá. Então esse é o sentido ou o modelo de propagação longitudinal, que é diferente da propagação transversal. Na propagação transversal, eu vou fornecer pulsos, por exemplo, na vertical, para cima e para baixo, enquanto a onda ela se propaga para frente e para trás. Ou seja, o sentido de propagação e o sentido de vibração tem uma ordem aí que a relação de ângulo entre eles seja de 90 graus. E a gente vai ter esse formato de onda aqui que a gente conhece bem, que é representado por senoides, certo? Se você perceber, a gente até conhece então aqui as ondas longitudinais, você vai saber da existência dessas ondas, mas para estudo dos determinados casos, dos demais casos que a gente vai analisar nesse sistema, a gente vai trabalhar principalmente com as ondas transversais, porque a representação das ondas transversais é mais clara para a gente verificar alguns pontos dessa onda, como por exemplo, as suas posições de amplitude e aonde começa e aonde termina a onda. Então é muito mais simples a gente verificar isso, beleza? Então não é que a gente não está falando da onda longitudinal, mas a onda longitudinal também será representada dessa forma para estudo de caso nesse sistema, beleza? Beleza, professor? Tem onda transversal, onda longitudinal, o que mais? As ondas, elas podem ser de alguns tipos. Elas podem ser unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Então a gente tem três possibilidades. A unidimensional é quando a onda se propaga em uma única direção, certo? Em um único ponto, ou seja, numa única dimensão. Normalmente, a representante desse tipo de sistema é a onda numa corda, tá? Quando a onda se propaga em apenas, então, uma dimensão. Outro caso são das ondas bidimensionais. Elas se propagam em duas dimensões. Ou seja, são ondas que se propagam em superfícies. Normalmente, são as ondas relacionadas aos líquidos, ok? Os líquidos, a propagação de onda nos líquidos acontece sempre na sua superfície. Então a onda que se propaga na água, por exemplo, ou em outros líquidos, acaba se propagando na sua superfície, beleza? E por fim, a gente tem um tipo de onda que é chamado de onda tridimensional. As ondas tridimensionais se propagam em três dimensões, certo? Um exemplo claro de uma onda tridimensional se propagando seria o próprio som. O som se propaga de forma tridimensional, beleza? Nesse tipo de sistema eu estou dando exemplo sempre de ondas mecânicas, tá? Quando a gente for estudar as ondas eletromagnéticas, eu vou voltar para esses modelos e vou te mostrar aonde que se aplica esse tipo de modelo nas ondas eletromagnéticas, tranquilo? Então a gente viu duas características. As ondas podem ser transversais ou longitudinais, elas podem ser bi ou tridimensional, beleza? A gente já viu a relação das reflexões de onda nesse tipo de sistema, tranquilo? Só que essa reflexão de onda que a gente viu há pouco, e eu vou voltar então de novo a mostrar um modelo daquele para você, a gente viu a reflexão de onda quando a onda é transmitida, né, através de uma corda. Só que aquele sistema que a gente viu há pouco é quando a onda é transmitida através de uma corda homogênea. Eu não falei isso para você no começo porque a gente só estava analisando o sistema. Mas aquilo lá só acontece se a corda é homogênea, ou seja, a distribuição de massa nessa corda é igual em toda a sua extensão. Caso essa corda não seja homogênea, a gente vai ter uma segunda característica, ok? Essa segunda característica vai estar relacionada à refração da onda. Então olha só, a gente viu um pouquinho da característica, a gente viu a reflexão, a gente viu mais um pouquinho da característica e agora a gente vai ver refração das ondas, certo?
Professor, o que é a refração das ondas? É quando a onda está se propagando no meio e ela muda de meio. A mudança de meio, nesse caso, vai acontecer pela densidade. Ou seja, eu vou ter uma corda onde uma parte da corda é mais fina, tem menos material, então é menos denso, e a outra parte da corda é mais grossa e tem mais material, logo é mais denso, beleza? Então a gente vai ter o seguinte, ó, vou ter uma cordinha fina e em determinado momento essa corda acaba ficando um pouco mais grossa, ok? Que dá pra gente enxergar aí a representação que a gente está fazendo aqui, certo? Como que vai se dar a propagação da onda através dessa corda que tem uma variação na sua característica de massa? Como que isso aqui acontece? Gente, para a gente poder fazer isso, a gente vai fazer da seguinte forma. Lembra que no meio material a gente tem a relação de que a onda está se propagando nesse meio. Legal. Eu vou ter um pulso aqui, então eu vou ter uma quantidade de energia. A intensidade desse pulso, né, a amplitude desse pulso determina a relação de energia que a gente tem. Quando essa onda chega a esse ponto, que eu vou chamar de nó, aonde tem a variação de densidade, a gente vai pensar no seguinte, a onda continua se propagando. É a mesma energia de onda? Não, né? Porque tem mais massa para movimentar. Então, ela já se propaga agora com uma energia um pouco menor, ok? E parte dessa onda acaba colidindo com essa barreira, com esse nó, e acaba voltando, sofrendo uma reflexão. Então a gente vai ter duas coisas acontecendo. A gente vai ter a propagação da onda, sim. No caso da refração, ela continua se propagando no mesmo sentido, mesma direção, com uma energia menor. E parte dessa energia acaba voltando, ok? No sentido oposto. E com amplitude invertida, de modo a determinar uma parte de reflexão dessa onda. Beleza? Então a onda inicial se transforma em duas partes. Uma parte que é a refratada, que vai continuar, e a outra que é a refletida, que vai retornar ao sistema inicial. Beleza? Então é isso que acontece no sistema de refração de ondas quando a gente tem mudança na densidade do meio de propagação. No caso aqui, a gente está representando sempre em uma corda. Poderia ser em qualquer outra mudança de meio, tá? Professor, quer dizer que quando eu falo em sistemas que a densidade do ar é diferente, isso também acontece? Sim. Quando tem propagação do som no ar e no trilho do trem, é diferente? Sim, porque mudou a densidade. Então parte da onda será refletida, parte da onda será refratada. Beleza? Então essa é uma característica muito importante e muito cobrada, que a gente sempre perde essa característica nas provas. Pessoal, dando continuidade aqui ao nosso estudo, a gente vai falar agora da seguinte relação. Das ondas periódicas. As ondas em si, elas podem ser representadas por um único pulso, e o que a gente analisou aqui foi exatamente isso, um único pulso propagando e verificando quais são as características da propagação desse único pulso. Só que a gente, quando estuda onda, a gente vai pensar no seguinte, essa pulsação, ou seja, essa vibração, ela é constante no sistema. Sendo a vibração constante no sistema, a gente vai ter uma sucessão de pulsos, ok? Periódicos. E isso é importante. A onda, ou estudo de ondas, permite a gente analisar movimentações ou variações periódicas de sistemas físicos. Vamos verificar como que isso vai se relacionar nesse esquema aqui, beleza? Vamos apagar e vamos verificar então ondas periódicas e ver como que isso se relaciona. As ondas periódicas, elas vão ser representadas na física por dois tipos, tá? A gente pode representar uma onda periódica através da vibração de uma mola. Então eu tenho uma molinha aqui com um pezinho. Esse sistema está em repouso. Tranquilo? Logo após, eu pego esse sistema e vou distender um pouco essa mola. Vou esticar isso daí, ok? De modo que eu faça com que a posição do pezinho se altere. Então aquele pezinho veio parar aqui embaixo. Puxei ele, ok? O que vai acontecer?
imediatamente na mola vai surgir uma força que a gente chama de força restauradora. A mola vai fazer uma força contrária tentando puxar esse sistema para o seu estado inicial novamente. Tá? Quando isso acontece, esse sistema passa a entrar em movimento. Eu vou fazer um ponto intermediário aqui para a gente representar que aquele já entrou em movimento. E ele vai começar a se movimentar lá para cima, né? Com uma velocidade lá para cima. Só que você concorda que quando ele passar pelo estado de repouso, ele vai passar com uma velocidade tão grande que ele não vai conseguir parar. Logo, quando ele chega nesse ponto, ele ultrapassa esse ponto e vai comprimir essa mola até uma determinada altura que a gente vai ter desse sistema. Gente, o que a gente precisa relacionar aqui? A gente precisa mapear nesse sistema os pontos de maiores afastamentos do ponto de origem, certo? Esses pontos de maior afastamento em relação ao ponto de origem são os elementos que vão relacionar, e a gente vai representar aqui como a amplitude do movimento, ou seja, o afastamento máximo, certo? Esses dois pontos são chamados de amplitude, tá? A gente pode ter uma amplitude que a gente pode chamar de positiva para um dos sentidos e a amplitude negativa, que é a amplitude em relação ao outro sentido. Então, ponto de maior afastamento em relação à origem desse sistema a gente chama de amplitude, ok? Então, a amplitude do movimento é a representação da distância de maior afastamento da posição de equilíbrio desse sistema. Certo? Então aqui está a nossa posição de equilíbrio, eu vou chamar de E. Então eu vou ter maior afastamento desse lado, maior afastamento desse lado. Lembrando que a amplitude positiva e a negativa são exatamente iguais. Então se o corpo se afastou 2 metros para cá, com certeza ele vai se afastar 2 metros por outro sentido. Beleza? Então essa é a representação. Se a gente fosse representar isso através de senoides, então a gente faz um plano cartesiano aqui, e através desse plano cartesiano, eu poderia representar isso por senoides. Como, professor? A mola começou na origem, está aqui a origem. Aí, num determinado momento, ela foi ganhando velocidade, foi se afastando, e chegou no ponto de maior amplitude aqui. Depois ela retornou, passou novamente pelo ponto de origem. Passou pelo ponto de origem, ela comprimiu e foi para o seu ponto de maior amplitude no sentido oposto. Depois ela volta para a origem. E aí vai formar uma figura mais ou menos com esse padrão aqui. Ok? Que a gente chama de representação senoidal de uma onda. É o mesmo esquema. E esse afastamento em relação a esse elemento central, que é a linha de equilíbrio, a gente chama de amplitude. Então está aqui representada a amplitude positiva e a amplitude negativa. Beleza? Esse é um ponto importante para a gente saber em relação a essa onda. Lembrando que se a gente for verificar nessa mola, o que vai acontecer? Lembra? Eu puxei essa mola, ela estava no repouso. A velocidade dela inicial era igual a 0. Ela estava em repouso, estava em equilíbrio, estava tudo tranquilo, cara. Estava quieta a mola. Você que foi mexer com ela, entendeu? Meu, você mexeu com essa mola e puxou ela. Quando você puxou ela aqui, nesse ponto, a velocidade dela aqui é quanto? É 0. Ela está parada também, não está? Ela estava parada aqui, eu puxei ela até aqui, ela está com velocidade 0. A partir do momento que eu solto ela aqui, ela começa a ganhar velocidade. Por quê? Porque vai ter uma força, vai ter alguém puxando ela de volta. Vai ter uma forcinha aqui. Cara, com essa força, ela ganhando velocidade, quando ela chegar no ponto de repouso, a velocidade dela seria máxima. Ela vai ganhando velocidade, ganha, passou pelo ponto de equilíbrio, velocidade máxima. Certo? Quando passa pelo ponto de equilíbrio e velocidade máxima, ela começa a comprimir a mola. Na compressão, eu estou comprimindo a mola quer voltar para o equilíbrio. A força já passa a ser contrária, certo?
Então, nesse caso aqui, a força restauradora já está para baixo, ela inverteu o seu sentido. E se ela inverte o seu sentido em relação à velocidade, você há de concordar comigo que eu vou começar a diminuir a velocidade desse sistema, até que ele pare novamente. Logo, a velocidade aqui é igual a zero, certo? Porém, nos pontos onde eu tenho velocidade zero nesse sistema, a aceleração é máxima, porque a força é máxima. Quanto mais afastado tiver, maior a força. Então a força é máxima, logo a aceleração também é máxima, certo? Só para a gente ter uma ideia da relação entre a velocidade e a aceleração nesse tipo de sistema. Tranquilo? Voltando aqui para as características da nossa onda, lembra que a gente fez a representação na mola e fez a representação senoidal? Legal. Deixa eu te falar uma coisa. Tá vendo que essa onda ela começa aqui na origem e eu fiz ela até a origem? Sim. Professor, poderia... Esse aqui é uma onda só, é. Poderia continuar esse sistema? Poderia continuar esse sistema e fazer essas ondas se propagando no decorrer do sistema aqui. Legal. O que a gente precisa saber nesse tipo de sistema? A gente precisa aprender a representar nesse sistema aonde que tem uma única onda. Então eu posso pegar qualquer ponto. Eu vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse ponto e vou representar aonde que esse ponto se repete. Ou seja, aonde que aquele pico positivo vem se repetir. E ele se repete aqui, certo? Na física, a gente representa que essa distância entre um pico e outro, ou seja, um ponto e outro da onda que se repete, ele vai ser chamado de lambda, que é o comprimento da onda. Professor, mas o comprimento da onda não tinha que medir a distância aqui, todo esse comprimento, esticar? Não, é o comprimento horizontal. Então, o comprimento de uma onda é sempre determinado a partir da distância horizontal entre dois pontos consecutivos, ou seja, pontos que são iguais, mas se repetem nesse sistema, certo? Beleza. A partir disso, a gente pode pensar no seguinte, esses pontos eles levam um tempo para se repetir, certo? Sim, professor, pontos levam um tempo para se repetir. Legal. Se o ponto leva um tempo para se repetir, o tempo de repetição é chamado de período da onda. Período. Então, o tempo de repetição de uma onda é chamado de período dessa onda. Então, período, tá? Não vem com churumela, não vem inventar coisa para mim, não. Período, meu querido, está relacionado a tempo, é uma medida de tempo, ok? Período é uma medida de tempo, só que é um tempo específico. É o tempo em que alguma coisa vai se repetir, certo? Tranquilo? Beleza? Beleza, então. Pessoal, tendo o comprimento e o período, a gente consegue medir e fazer a medição da velocidade de propagação de uma onda. Como que eu faço o cálculo da velocidade de propagação de uma onda? Dentro da física mecânica, você vai verificar que a velocidade de um corpo é dada pela sua variação de posição em relação à sua variação de tempo, ok? A gente sabe que isso aqui é vetorial, mas a gente vai representar escalarmente aqui agora, tá? A nossa variação de posição dentro de uma onda vai ser relacionada a partir do seu comprimento de onda, lambda. E o tempo vai ser relacionado pelo período. Logo, a velocidade de propagação de uma onda é lambda sobre período. Só que a física, uma maneira de tentar compreender mais a fundo esse sistema, ela fala assim, bom, período é o tempo que leva para se repetir um sistema. Legal. Mas eu posso te dar uma outra ideia de um termo que é chamado de frequência. O que é a frequência? A frequência é o número de vezes que algo se repete num intervalo de tempo unitário. Ou seja,
é quantas vezes algo se repete num segundo, num minuto, numa hora, num intervalo de tempo unitário, uma unidade de tempo, certo? E a frequência ela é exatamente o inverso do período. Sabendo que a frequência é o inverso do período, a gente pode representar esse sistema a partir do seguinte, ó. Vê se fica claro para você. Eu acabei de falar para você que a velocidade dessa onda pode ser representada como lambda sobre período. E eu acabei de falar para você que frequência é igual ao inverso do período. Professor, por que frequência é o inverso do período? Vamos lá, vou responder para você. Esses caras fazem umas perguntas também, viu? Gente, não se acanhe, pergunte, tá? Manda pra gente sua pergunta. É importante que vocês façam pergunta para a gente poder equilibrar o curso. Às vezes a gente parte de um ponto que acha que vocês sabem tudo. E às vezes vocês não sabem tudo, né? Então é importante que vocês façam as perguntas, deixem as perguntas nos comentários, para que a gente consiga oferecer o melhor curso para vocês. Bom, vamos pensar no seguinte, ó. Eu tenho uma onda aqui acontecendo, certo? E eu tenho aqui, ó, uma onda, que aqui eu tenho um comprimento de onda. Aqui eu tenho uma segunda onda, um outro comprimento de onda, certo? O intervalo de tempo entre esses dois trechos é de 4 segundos. Então a minha pergunta é o seguinte, qual que é o período da onda? O período da onda é o tempo que essa onda leva, o período da onda, é o tempo que essa onda leva para fechar esse sistema. Qual que é esse período? Pessoal, então para a gente calcular esse período, a gente vai fazer o seguinte, ó. O período a gente verifica da seguinte forma. Professor, período é o tempo de propagação de uma onda. Se essas duas ondas levam 4 segundos, uma onda, só uma onda, tem um tempo de 2 segundos. Então o período dessa onda é igual a 2 segundos. Sabendo que o período da onda é de 2 segundos, e se a gente tiver informação desse sistema em relação ao comprimento da onda, a gente já poderia calcular a velocidade. Mas inicialmente eu quero tentar achar a frequência. A frequência dessa onda é o quê? É o número de ondas que acontece, o número de repetições, nesse caso foram 2 repetições, no intervalo de tempo, que é de 4 segundos. São duas repetições em 4 segundos, o que equivale a uma repetição a cada 2 segundos, que é a própria ideia de período. O que equivale a ter meia onda a cada 1 segundo. Então a frequência do sistema é de meio, 0,5, ok? Ondas por segundo. Para essa unidade de medida de ondas por segundo, a gente vai representar isso com uma grandeza chamada Hertz. Então a gente tem 0,5 Hertz e vai ser representado pela letra Hz, certo? Bom, beleza, então a gente já sabe a relação frequência-período. Suponhamos que esse comprimento de onda seja de 2 metros. Logo, a velocidade de propagação dessa onda é lambda vezes frequência ou lambda sobre período. V lambda F é mais clássica, mais comum da gente encontrar nos livros e nas fórmulas fornecidas em algumas provas. Então a gente vai trabalhar dessa forma. A velocidade de propagação dessa onda é lambda, e quanto que vale lambda aqui? 2. Vezes a frequência vale meio. Ou seja, essa onda se propaga com uma velocidade de 1 metro por segundo. Essa é a velocidade de propagação dessa onda. Recapitulando com você, esse tipo de cálculo de velocidade V lambda F, a gente só vai poder utilizar em sistemas que são homogêneos. Ou seja, a velocidade de propagação de uma onda é a mesma se o sistema for homogêneo. Ou seja, se a densidade desse sistema for igual o tempo todo, tá? Se eu alterar a densidade do meio, eu vou alterar a característica de propagação dessa onda, a velocidade se altera. Aí a gente vai ter que analisar como que essa velocidade se comporta de acordo com esse sistema, beleza? Vamos verificar como que isso acontece. Pessoal, para a gente calcular a velocidade de um sistema heterogêneo, ou seja, quando a gente tem mudança da densidade do meio, a gente vai calcular da seguinte forma. A velocidade de propagação, eu vou pensar nisso em uma corda, tá? Em uma corda. Quando a gente vai calcular esse sistema em uma corda, a gente vai fazer o seguinte.
A velocidade ela vai estar relacionada à energia propagada nesse sistema. Eu não vou fazer a demonstração da fórmula agora para vocês, que a gente está no início do curso e a gente precisa entender um pouco das energias envolvidas. Então, só vou demonstrar para você qual é a formulinha que a gente vai trabalhar aqui, certo? A velocidade ela vai depender da raiz da força aplicada no sistema dividido pela densidade desse sistema, ok? Ou massa específica. Então, F representa força e o μ representa a densidade. Nesse tipo de análise, a densidade ou massa específica vai ser a massa distribuída pelo comprimento da corda, ok? Aí a gente vai conseguir analisar a distribuição de massa desse sistema. E a velocidade se altera a partir disso. Então o exercício normalmente ele vai te trazer qual que é a força envolvida, qual que é a densidade da corda e vai te perguntar qual que é a velocidade que você encontra. É só aplicar essa equação. Tranquilo? Então, pessoal, nessa primeira aula de ondulatória, a gente conseguiu verificar esses primeiros princípios relacionados a esse sistema. No decorrer da semana, você vai ver a inserção no canal de alguns exercícios resolvidos, claro, relacionados a esse conteúdo. Além disso, eu peço que você olhe na descrição do vídeo aqui embaixo, que você vai verificar, claro, o link para você acessar a apostila, o livro, né, que a gente está utilizando como base. Leia o capítulo relacionado a esse conteúdo, é o capítulo 1 desse livro. Além disso, tente fazer os exercícios que estão no livro, os exercícios propostos, e além dos exercícios propostos, vai também ter no link, na nossa pasta, os exercícios que a gente vai colocar na nossa lista, beleza? Pessoal, além de tudo isso, não deixe de dar um like no vídeo se você está curtindo essas aulas, compartilhe com seus amigos e compartilhe nas suas redes sociais. A gente está trabalhando com o hashtag Física Agora Vai. Então, compartilha a aula com seus amigos em todas as suas redes sociais e coloca lá a hashtag para que a gente possa ver que vocês estão compartilhando e a gente possa saber o que está acontecendo em relação ao nosso curso, quantas pessoas estão sendo atingidas pelo nosso curso. Beleza? Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho das relações dessas ondas e de outros sistemas dentro do que a gente chama de movimento harmônico simples. Cai muito nas provas e as pessoas acabam errando porque são equações que envolvem relações de seno, cosseno, dentro de sistemas ondulatórios. Beleza? Amanhã, sábado, a gente entra com a nossa primeira aula de elétrica. Então não deixe de estar acompanhando, ative o sininho para você receber em primeira mão e já se inscreva no canal e também na playlist do Extensivo de Física. Um grande abraço, galera. Valeu pela sua participação. Até a próxima. Tchau!